No ar, Empresas Espiritualizadas, um podcast de palestras e conversas voltadas para o despertar da consciência corporativa, comandado por Pedro Ivo Moraes. Aqui, o objetivo é auxiliar as empresas modernas e torná-las mais conscientes e felizes, para que sirvam ao mundo como agentes de transformação social, onde o amor e o propósito sejam as peças-chave. E aí, pessoal? Chegamos aqui, infelizmente ou não, mas no nosso último episódio dessa série dos 9 caminhos de expansão da consciência corporativa, onde a gente está usando a sabedoria do Eneagrama como grande fio condutor aqui de tudo que a gente está conversando nesse podcast, onde eu estou compartilhando muito da minha experiência com esse sistema, que é o sistema um dos sistemas que eu mais uso no trabalho de cura corporativa. E eu acho que esse tema a gente volta a falar dele. Aqui especificamente a gente está falando um pouco das energias arquetípicas de cada raio do Eneagrama. Então, se você chegou agora, eu convido você a assistir os outros episódios da série. Isso tem um motivo, né? Ter uma visão completa dos 9 raios ajuda a entender o conjunto do trabalho, porque não é um trabalho que a gente faz especificamente num lugar só. Até porque uma organização pode ter muitas energias presentes ao mesmo tempo. Então seria legal passar pelos 9 pontos e entender essas energias, como elas se relacionam entre si e como elas se relacionam com seus centros de inteligência. Vale lembrar também que não é uma série, e esses podcasts aqui não são especificamente sobre Eneagrama, então você não precisa conhecer a mandala para entender o que a gente vai falar aqui, mas ele sim faz a diferença você conhecer, e a gente usa ele como base principal no diagnóstico desses arquétipos, né? Então estamos no último episódio, falando do nosso último raio, que vai ter como questão principal também a energia da mente, como foram os últimos 2 episódios anteriores, do raio 5 e do raio 6. Entramos então no raio 7 do Eneagrama. E qual é a questão principal e peculiar dessa energia mental aqui? Com a mente clarificada, como a gente falou bastante nos últimos episódios, o que surge é o acesso a uma vastidão real sobre o que é a realidade. Sobre, de verdade, um acesso de percepção sobre a realidade e o que está se dispondo com relação aos fatos e coisas dessa realidade. Seja esse acesso a todo o conhecimento e sabedoria divina, como a gente falou bastante no raio 5, seja um acesso a uma guiança interna, como a gente falou no raio 6, ou aqui como uma experiência de se encantar pelos desdobramentos da vida, que é o relacionamento que essa mente desse raio 7 vai ter de peculiar. Essa experiência e esse acesso a essa vida que se desdobra diante dos olhos. É perceber a vida acontecendo momento após momento e navegando por essa onda de muitas, infinitas possibilidades e ficando maravilhado nesse lugar onde toda essa realidade é criada. Isso é a luz desse raio 7, e essa imensidão que surge como sagrada, que se conhece aqui como liberdade, que é uma palavra bastante comum para líderes, pessoas e organizações dessa energia. Dessa liberdade que aqui fala sobre essa conexão e percepção real das infinitas possibilidades sendo desdobradas sem nenhum esforço. Então imagina uma vastidão infinita onde a vida se desdobra e você consegue se maravilhar com esses desdobramentos, independentes da qualidade deles, e perceber a liberdade que é estar conectado com essa realidade e essa vastidão de coisas acontecendo. É essa liberdade sagrada aqui. Então imagina, mesmo em uma organização, o maravilhamento, se é que essa palavra existe, e a gratidão que é ver essas coisas acontecendo sempre como luz.
no sentido de que existe uma percepção de que tudo aquilo que está acontecendo, inclusive aquilo que não é considerado bom, é maravilhoso. E eu não preciso criar uma realidade nem uma experiência positiva, porque tudo possui essa luz inerente, esses desdobramentos da vida. Uma organização ou um líder que vai perdendo contato com essa mente maravilhada e fica com saudade desse lugar, lembrando que a criação dos nossos mecanismos e das sombras e dos mecanismos dessa empresa vai sempre falar muito de uma saudade desse lugar. E é importante saber disso até para conduzir num processo de cura. Então, com saudade dessa mente maravilhada, o que essa empresa e esse líder e pessoas vão começar a fazer é criar condições práticas, materiais, visíveis, cotidianas, para que esse maravilhamento, de novo, aconteça. Então, o ego ele vai começar a tentar criar essa liberdade, que não é uma liberdade do coração, não é uma liberdade verdadeira. Ele vai tentar criar essa liberdade, esse mundo infinito de possibilidades, esse mundo de positividade. Porque essa vai ser a forma que essa organização, esse líder vai encontrar para sobreviver nesse mundo que não parece mais tão legal, que eu perdi e me esqueci de tudo isso. E aí, para não entrar em contato com essa dor de esquecimento, e aí entendo um coração machucado, e para saber lidar com esse mundo que, de novo, parece não ser mais tão legal, essa minha mente vai começar a criar tudo aquilo que eu tinha naturalmente. Essa liberdade, possibilidades, positividades, entre outras coisas. E aqui fica claro perceber a energia que costuma ser bem aparente nessas empresas. Um local geralmente onde a positividade está presente, independentemente da qualidade e da intensidade dessa positividade, porque isso muda. Às vezes de uma forma mais interiorizada, às vezes em movimentos mais forçados, feitos geralmente pelos líderes dessa organização, que vão criando e realmente forçando que essa positividade esteja presente, mesmo quando não está. Como a gente conhece no Enneagrama, muitas vezes conhecido como um mecanismo de racionalização, que é ver o lado positivo de tudo, né? E aí a necessidade de que a existência desse trabalho e dessa empresa seja sempre uma energia para cima, uma energia positiva. Por isso que é comum em climas mais festeiros, felizes, alegres, mas é super importante entender que isso pode ser comum, mas não significa que é uma condição 100% verdadeira desse raio, em pessoas, líderes e organizações. E sim, talvez uma energia que vai criando isso, e não uma mente realmente que percebe essa verdade. Então, dependendo do nível de consciência, a gente pode ver essa positividade forçada, como fuga da realidade, ou também pode ver uma positividade verdadeira, de encanto simplesmente por existir, pela existência desse negócio, por estar ali presente fazendo o trabalho. Uma forma de entender isso ao entrar numa organização é investigar e perceber o estado de presença. Isso costuma ser mais comum, o estado de presença das pessoas nesse ambiente, ou mesmo o estado de presença dos principais líderes, né? Dependendo principalmente do tamanho da empresa. O que quer dizer esse estado de presença, né? Em estados de presença elevada, e aqui eu estou usando a presença como um conceito mesmo, de repente, para quem quiser estudar mais, procurar o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Em estados de presença elevado, não há essa agitação mental. Seja essa agitação mental nas pessoas ou até nos fluxos de trabalho, que também é um tipo de agitação mental que pode estar presente nessa organização. E aí as pessoas vão estar em estados de presença em energias mais amenas e energias mais focadas no que realmente precisa ser feito como trabalho. Sem muita agitação mental, né? Abrindo um parênteses aqui para as pessoas que conhecem Enneagrama, esse trabalho com T maiúsculo é a ideia santa do 7, né? Do que realmente precisa ser feito.
fechando parênteses, para não aprofundar tanto num tema específico aqui do Eneagrama. Do contrário, o que é mais comum a gente ver é um excesso de energia mental presente na forma de excitação, de ideias, de geração de diversos caminhos, de geração de opções, de procura por novidades, que é essa mente distorcida que perdeu a presença, né? Então, são empresas líderes e pessoas que possuem uma mente muito ativa. E por isso, uma linda capacidade de ter ideias, de ter muitas ideias. Ideias muito criativas, pessoas muito criativas, que é bastante comum de ver. O acesso a essas ideias, elas são verdades tanto em essência quanto em personalidade. Isso é bastante normal e comum em energias de raio 7. A diferença, que eu não vou aprofundar tanto aqui, é que o lugar de onde surgem essas ideias e essas opções são diferentes em altas ou baixa consciência. Porque na mente sem presença, as opções e ideias elas acabam sendo o substituto para a liberdade interna. Então, como eu perdi contato com aquela vastidão de possibilidades da vida se desdobrando do maravilhamento, eu começo a criar coisas, ideias e opções e novidades na minha cabeça para poder me maravilhar com aquilo, como se isso fosse verdade. E aí vem essa agitação mental de muitas ideias e muitas opções. E diferente de uma alta consciência, onde essa ideia ela vem muito mais de um acesso a essa vastidão, a uma energia presente no campo, como a gente comentou no início. E aí inclusive não parece ser tantas ideias, e simplesmente informações que fluem por nós. Então é bem comum quando a gente começa a fazer trabalho de cura, a gente começar a perceber que a quantidade de ideias, opções que começam a aparecer diminuem muito, porque a gente começa a perceber que no final das contas eram muito mais fugas do que verdades. Isso não significa que ela se torna menos criativa ou tem menos ideias, né? E aí eu acho que é nessa agitação que dá para entender um pouco como é a energia de vibração dessa empresa. Geralmente girando em torno de algum tipo de positividade, que pode surgir como ideias, excitação, alegria, felicidade, enfim, outros tipos de positividades que podem surgir, mas geralmente é uma energia mais clara e fácil de perceber pela intensidade que ela tem e pela intensidade que ela pode chegar. Então é mais comum e mais fácil de perceber quando empresas têm essa energia mais presente, porque são energias mais intensas de excesso de coisas, né, geralmente. E esse excesso de energia da mente também é uma forma que se tem de se esconder um pouco o coração dessa empresa, para não lidar com aquela dor que a gente falou, né? Aquela dor de esquecer de si mesmo, para não lidar com as tristezas e o medo de sofrer, que é bastante comum, porque tem uma ideia de que esse sofrimento e essas tristezas fazem a vida valer menos a pena, fazem a vida não ser tão incrível como eu acredito que ela é. Que no final das contas, em essência, não é nem um pouco verdade, né? Que se encanta inclusive pelas tristezas e desdobramentos que podem ser considerados ruins, né? Então, um trabalho de reencontrar esse coração é fundamental para colocar os trabalhos dessa empresa no trilho e seguir em direção à cura para que essa empresa possa ser a melhor versão dela mesma. Isso é muito essencial num trabalho de cura. Bom, pessoal, uma outra coisa, né? Da mesma forma que a gente falou do raio 5 e do raio 6, o trabalho de aquietar a mente é muito importante, seja mindfulness, meditação ou outro tipo de atenção plena, porque é a partir desse lugar que é possível perceber que muitas vezes o excesso de ideias e planos são as fugas para não ver e perceber aquilo que é real e está acontecendo de verdade. E aí viver, inclusive, numa mentira que é acreditar em coisas que não são verdadeiras. Seja na condição financeira da empresa, seja na relação com seus funcionários, na forma como se exerce a liderança, acreditar que está sendo muito bom e os colaboradores às vezes dão feedbacks não tão positivos assim, entre tantas outras diversas possibilidades. Então, esse aquietar da mente é muito importante. Bom, pessoal, daria para ficar falando não só do 7, mas de todos os raios que a gente falou aqui, horas e horas.
Mas a ideia aqui é bastante introduzir o assunto e dar uma nova referência para quem trabalha também com cura corporativa. Então, nossa série chega aqui ao fim, mas com a certeza de que esse assunto volta. De repente a gente pode aprofundar mais ou seguir por outros caminhos dentro do Enneagrama, né? E fiquem à vontade também, quem quiser saber mais me chama no Instagram, manda mensagem que eu sempre tento responder todo mundo, que é @PedroIvoMoraes. E fica atento por lá também, que toda hora eu coloco mais coisas sobre esse tipo de assunto e também sobre as formações que eu realizo de Enneagrama, sejam as formações iniciais quanto as avançadas, que eu realizo pela Escola de Transformação Iluminata, com 2 T's, que eu também convido vocês a seguirem. É isso, pessoal. Eu estou muito feliz, acho que foi lindo o nosso projeto até aqui. Com a certeza de que ele volta também e eu espero de coração que ele ajude você, seja no trabalho de cura, seja no trabalho consigo mesmo, seja você realizando sua função dentro de uma empresa, enfim, espero de coração que eu possa ter ajudado de alguma forma. Tá bom? Grande abraço, pessoal, até a próxima temporada aí.